Então, quando nós cantamos, é para Ele, é para o Senhor. Vamos adorá-lo nessa noite mais uma vez. Vamos em adoração. Feche os seus olhos. Se você conhece a letra, feche os olhos. Cante com olhos fechados, cante como uma oração nesta noite, apresentando ao Senhor a sua adoração verdadeira e sincera. Que Deus do céu possa ser adorado, que Deus do céu possa ser louvado, ou que o Senhor receba, Senhor, a adoração da tua igreja agora. É para ti, é para o Senhor que nós cantamos e exaltamos nessa noite. Cante. Em adoração eu me rendo a ti, oh aleluia. Tu és como um rio de águas vivas, rio de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim, és manancial, oh aleluia, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Cante bem forte, como o rei Davi, cante. Como o rei Davi, aleluia. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. O digno és de louvor, digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Quero ouvir a igreja louvando. Aleluia. Eu me rendo a ti. Oh, aleluia. Rio de águas vivas, coisa linda, a igreja louvando o Senhor. Flui dentro de mim, fonte inesgotável, traz vida, traz vida. Bem forte, toda a igreja, quero ouvir. Digno és de louvor, digno és de louvor, majestade santa, oh, aleluia. Para terminar, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Oh, aleluia, aplauda o Senhor mais uma vez. Louvado seja o nome dele para sempre. Exaltado seja o santo nome de Jesus. Glória a Deus. É bom louvar ao Senhor. É bom louvar ao Senhor. Abra a Bíblia.
abra a Bíblia na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. Abra por gentileza a sua Bíblia. Nós vamos no capítulo 10. Nós vamos ler 3 versículos apenas do capítulo 10. 2 de Coríntios, capítulo 10, versículos 3, 4 e 5 do texto sagrado. Palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém, amém, amém. Fecha seus olhos. Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Oh, que ela é boa, Senhor. Ela é agradável, ela é perfeita, ela é poderosa. Ministra nos nossos corações nessa noite a tua vontade, o teu querer. Fala conosco, ó Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos à palavra do Senhor nessa noite, nesse texto que nós acabamos de ler, da palavra do apóstolo Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, ou à igreja de Corinto. No texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre armas espirituais, ou armas que nós devemos usar na nossa milícia, ou na nossa batalha, ou na nossa luta. O texto em que nós acabamos de ler, ele está inserido dentro de um contexto muito maior, mais amplo. E o cenário em que Paulo registra esse texto, o momento da história em que Paulo escreve esse texto à igreja de Corinto, Paulo decide escrever porque a igreja de Corinto ela estava sob ataque. A história diz que Paulo foi o fundador desta igreja, fundou a igreja de Corinto por volta do ano 52 depois de Cristo. Corinto era uma cidade muito importante no cenário daquela época, era uma cidade portuária, era uma cidade que passava muitas pessoas, estrangeiros, gente do mundo inteiro, passava pela região da Ásia, com destino ao oeste ou ao leste do mundo, ao oriente, ao ocidente. Então Corinto era uma cidade que recebia muitas pessoas, e a Bíblia diz que Paulo, em uma das suas viagens, ele funda, ele inaugura, ele estabelece, ou ele planta, para usar uma linguagem que nós usamos hoje, ele planta uma igreja, ele planta esta igreja de Corinto, por volta de 52, mais ou menos depois de Cristo. E ele escreve essa carta mais ou menos 5 anos depois, portanto, por volta de 57, 58, ele decide escrever esta segunda carta, já que a primeira carta ele tinha escrito, obviamente, anteriormente, mas nessa segunda carta tem uma narrativa diferente. Se você acompanhar o capítulo 10, o capítulo 9, dessa segunda carta de Paulo, você vai perceber pela escrita e pelo contexto, que ele escreve a uma igreja que estava sofrendo com ataques de toda ordem. Diz a história que essa igreja de Corinto, e nós vamos encontrar isso no capítulo 11 e no versículo 13 dessa mesma carta, ela tinha naquele momento a influência de falsos apóstolos, ou de falsos cristãos. Paulo chama de falsos apóstolos, que tinha chegado àquela igreja com um evangelho diferente, com uma mensagem diferente, que não era a mensagem original, não era a mensagem que o apóstolo Paulo tinha fundado e fundamentado aquela igreja, quando ele estabeleceu aquela igreja de Corinto. Nós vamos acompanhar e a gente vai ver que essas pessoas que estavam chegando em Corinto, eles atacavam o caráter do próprio apóstolo Paulo,
Tem um texto importante, um versículo, do versículo 10 do capítulo 10, nessa narrativa que ele diz: as cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Esses homens, Varjão, esses ditos apóstolos que estavam entrando na igreja de Corinto, tomando conta da liderança de Corinto, com um evangelho diferente, com um evangelho mesclado, e eles atacavam a liderança do apóstolo Paulo. E nesse versículo que eu li, do 10:10, diz que eles diziam: Paulo, quando escreve, ele até escreve coisas sólidas, ele até escreve coisas graves, abrangentes, importantes, mas pessoalmente a palavra dele é muito fraca. Pessoalmente a presença dele é muito fraca. Ele não diz muita coisa, ele é muito bom escrevendo, mas quando ele veio aqui, ou quando ele está presente, ele não consegue transmitir a mensagem da forma como ela precisa ser transmitida. Eles estavam implantando em Corinto uma teologia que não batia com a teologia que o apóstolo tinha ensinado, porque diz o texto que eles semeavam discórdia entre os irmãos. Eles estabeleceram uma forma, um sistema de liderança de discórdia, de causar discórdia, desentendimento, rachaduras na igreja. E a Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste. A casa só subsiste se ela estiver unida, junto, coesa. Mas uma igreja dividida, uma família dividida, uma nação dividida, uma cidade dividida, uma empresa dividida não subsiste. A unidade está a ação de Deus, na unidade está as mãos de Deus. Na divisão é o primeiro passo para o fracasso. E a igreja de Corinto, diz o texto, que eles estavam atravessando esse momento, por conta dessas pessoas que foram inseridas dentro do dia a dia da igreja, e que ensinavam essas falsas doutrinas, inclusive atacando o próprio apóstolo Paulo. Dentro desse contexto, Paulo decide escrever essa segunda carta para Corinto, e ele vai dizer algumas coisas para a igreja de Corinto, inclusive a respeito dele mesmo, inclusive ao seu próprio respeito. Paulo vai dizer para nós aqui no capítulo 10 e no capítulo 9, o porquê que ele decidiu dedicar a vida dele a Deus da maneira como ele dedica. Ele vai falar sobre a questão de viver do evangelho, ou viver da obra. Então ele escreve uma carta longa, advertindo esse povo de Corinto sobre aquilo que estava acontecendo na igreja e que estava trazendo prejuízo, carina, para a igreja, e por conseguinte prejuízo para a vida dessas pessoas. É nesse contexto que a carta é escrita. Dito isso, nós vamos ao versículo que nós acabamos de ler, o versículo 3 e 5. Então Paulo diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Então Paulo está dizendo para eles: embora nós estejamos aqui no mundo, com os pés sobre a terra, com a cabeça em cima do nosso pescoço, tendo que levantar, trabalhar, progredir, conquistar, alcançar as coisas, buscar os nossos objetivos, nós precisamos comer, nós fazemos coisas que são inerentes a este mundo. Embora nós estejamos no mundo, diz a Bíblia, ele diz, embora andando na carne, mas a nossa luta, ou a nossa batalha, milícia ou militar significa batalhar, guerrear. A nossa batalha, a nossa guerra, ela não é segundo a carne, ou ela não se estabelece segundo a carne. Aí Paulo vem dizer, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e elas são sim poderosas em Deus. Então o texto diz para nós claramente, é nessa direção que eu quero, com a ajuda do Espírito, ministrar aos irmãos nessa noite, uma palavra que Deus falou muito ao meu coração hoje à tarde. O texto diz claramente para nós, quando a gente lê esse texto, nós estamos em guerra. Paulo diz, nós estamos em guerra, nós estamos em pleno campo de batalha. Porém, essa batalha que nós estamos travando, ela não se desenvolve num cenário material, ela acontece, ela desenrola, ela se desenvolve num cenário espiritual. Então Paulo está escrevendo essa carta para Coríntios e dizendo para eles, tudo isso que está acontecendo aí em Corinto, a esta igreja, ela é
uma batalha espiritual, ou isso não se resolve, ou não deve ser tratado de forma material, física, natural, racional. Essa batalha, ela deve ser tratada do ponto de vista espiritual. Por isso que ele diz, andando na carne, mas não estamos lutando na carne. O próprio Paulo vai escrever, lá na carta aos Efésios, capítulo 6 e no versículo 12, ele diz, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então a nossa luta, ou a luta do cristão, não é contra a carne, não é natural, não é física. Carne e sangue são dois elementos físicos. Então Paulo diz em Efésios 6 e 12, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade, ou seja, contra a influência espiritual do mal, que vem sobre a nossa luta. Então nós não estamos travando uma batalha física, muitas vezes visível, muitas vezes natural, e muitas vezes racional. É isso que Paulo vem dizer para nós. Então, se nós não estamos tratando ou travando uma batalha física, uma batalha natural, nós não podemos lutar esta batalha com armas naturais e físicas. É nessa direção que o apóstolo vem dizer. Estou fazendo essa introdução para que os irmãos entendam o contexto que ele está dizendo isso aqui, porque senão parece loucura, fica estranho quando a gente lê o texto isolado e Paulo dizendo, a nossa luta não é contra a carne, nós não temos que travar uma batalha racional, mas o contexto que Paulo está dizendo para nós é que todos nós, a partir do momento que nós abraçamos a fé, temos o Senhor por nosso Senhor e temos alvos, metas, projetos, desejos de viver o propósito de Deus na nossa vida, nós enfrentamos uma batalha espiritual, porque a nossa vida deixa de ser uma vida apenas material e natural para viver uma vida sobrenatural. O culto em si é uma reunião espiritual. O que nós estamos fazendo aqui nesta noite é uma vertente da nossa vida espiritual. Sim ou não, irmãos? Não é? Nós estamos aqui num culto, fazendo o quê? O nome já diz, cultuando. Cultuando quem? Deus. Cadê Deus? Está aqui, está aí, está entre nós. Como que a gente percebe, como a gente discerne que Deus está aqui? Racionalmente? Espiritualmente. O nosso entendimento, a nossa razão diz que Ele está aqui, e nós sentimos a presença do Senhor espiritualmente. Então nessa vida que nós abraçamos com Deus, uma vida espiritual, porque ela se desenvolve com atitudes espirituais, nós estamos numa batalha espiritual. Quando nós tivermos que enfrentar essa batalha, a gente precisa aprender com o apóstolo quando ele diz, as armas que vocês usarem nessa batalha não poderão ser armas físicas, materiais. Essa guerra não se vence com um fuzil, a R-15. Essa guerra não se vence com 38. Essa guerra não se vence com uma pistola 7,67, não sei se existe isso. Essa guerra não se vence com um canhão, com a bazuca. Essa guerra se vence com armas espirituais. É isso que Paulo está dizendo à igreja que ele fundou. Cuidado, porque vocês estão sendo alvos de um ataque, mas é um ataque espiritual. Então vocês precisam discernir. E aí o apóstolo vai dizer para eles, conforme o texto que nós lemos, as armas que nós vamos usar serão armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Betinho, quero pensar um pouquinho com os irmãos nessa noite sobre isso, usando armas adequadas ou lutando com as armas certas, porque muitas vezes, se nós não tivermos esse entendimento ou esse discernimento de que nós estamos travando uma batalha espiritual, porque as coisas que se referem ao mundo espiritual, elas devem ser vistas de forma espiritual, nós corremos o risco
de não ter nenhum sucesso, de não ter nenhum êxito e de perder batalha após batalha, porque nós estaremos tratando as coisas espirituais de forma material. Cadê minha bíblica dessa semana que passou, quinta-feira? Aliás, eu reforço o convite aqui aos irmãos. Nós começamos um assunto novo. Nós estamos falando de princípios espirituais. Se vocês soubessem a importância dos princípios bíblicos espirituais para a sua vida, você não deixaria de vir uma quinta-feira. Porque tem gente raquítico, morrendo na fé, e mais do que isso, não alcançando aquilo que se propõe a alcançar, e vivendo uma vida capengando, mediana com Deus, porque não entende os princípios bíblicos para a vida, não entende como aplicar os princípios espirituais na vida. Então nós falamos aqui na quinta passada, que a gente não pode discernir algo que é espiritual materialmente. A gente não entende, a gente não compreende, porque a nossa capacidade de raciocínio não alcança as coisas espirituais de Deus. E eu vou te dar alguns exemplos nessa noite. Então nós precisamos pensar que se nós estamos nessa batalha espiritual, porque a nossa jornada ela é espiritual, todos os atos que diz respeito ao Evangelho, todas as ações que diz respeito ao Evangelho, as ordenanças, as simbologias que nós encontramos na Bíblia, são simbologias que remetem para o espiritual. Por exemplo, sexta-feira agora nós teremos Santa Ceia, sábado, nós teremos Santa Ceia às 7:30. Primeiro sábado é o nosso culto de Santa Ceia. E quando nós estamos aqui no culto de Santa Ceia, nós usamos dois elementos que apontam para o espiritual: o pão e o vinho, que representam o corpo e o sangue de Jesus. Mas quando a gente come pão, ou quando a gente come o pão, nós não estamos comendo o corpo literal, nós estamos comendo o corpo espiritual. Quando a gente bebe o cálice, nós não estamos bebendo vinho, ou bebendo o sangue literal, nós estamos ingerindo sangue no sentido espiritual, que nos lavou, que nos perdoou, que nos redimiu, que nos resgatou. Então toda a Bíblia, a gente caminha pela Bíblia, a gente percebe que existem elementos que simbolizam o mundo espiritual. Então não se engane, não se engane. Nós estamos sim numa batalha espiritual, e nessa batalha existe um Deus que está nos céus, que nos acompanha com o olhar, cada passo da nossa vida, cada gesto seu, cada pensamento, cada atitude, cada ação. Ele acompanha com o olhar, e Ele está o tempo todo esperando que a gente tome as decisões e as atitudes certas, que vai nos trazer vitória nessa batalha espiritual. Porque existe outro lado, que é o lado do opressor espiritual das nossas almas. Sim, irmãos, porque se o céu é real, o inferno também é real. Não tem jeito da gente anular e dizer isso é bobagem, isso é um mito, não, é real. O inferno é real, mas o céu também é real. Existe um Deus todo-poderoso, existe um inimigo da sua alma, que está tratando o tempo todo de puxar, de te tirar da presença de Deus, de te tirar das mãos do Senhor, da direção de Deus, dos caminhos de Deus. E olha, ele usa coisas sutis. Diz a Bíblia que ele não vem se revelando da maneira como a gente acha que ele virá, com tridente nas mãos, com os chifres, daquela forma que faz com que a gente saia correndo. Não, ele vem muitas vezes de uma forma que você menos espera, que se você não estiver vivendo uma vida espiritual, você não vai conseguir entender, discernir. E é por isso que muitas pessoas, diz a Bíblia, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque a gente não consegue julgar o que é espiritual do que não é espiritual. E a gente naquele momento tomado de uma sensação de segurança e de poder, e acha, não, isso não acontece comigo. Acontece. Se não fosse a misericórdia do Senhor, diz a Bíblia, nós já seríamos consumidos, teríamos sido consumidos,
Mas o texto diz: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E nós vamos encontrar aqui no Novo Testamento uma expressão que diz: porque o diabo, vosso adversário, ele está em seu derredor, procurando a quem possa tragar. Mas ao nosso redor, e a Bíblia diz que ele brama como leão, mas ele não é o leão, porque o leão que está ao nosso redor, diz a Bíblia que é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele está cercando a minha vida e a sua vida. Ele cerca por todos os lados, pela frente, pela retaguarda, pelos lados e por cima. Mas se a gente não entender, se a gente não compreender que existe um inimigo que ele é absolutamente sagaz e vai colocar nas nossas vidas situações com que a gente muitas vezes pense que não tem nada a ver e que não tem nada de mal, isso vai nos afastar cada vez mais de Deus. Por isso Paulo diz para aquela igreja: esses homens que estão aí, que se dizem apóstolos, porque estavam lá, irmãos, pessoas que estavam falando do evangelho para aquelas pessoas. Eles estavam dizendo, e nós vamos ver no texto aqui, na continuidade, eles estavam mencionando coisas que Paulo tinha mencionado, mas com uma conotação sutil diferente. Sutil, olha só, o texto diz para nós: porque nós temos que lutar, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza. E ele diz: anulando os sofismas. Não sei se a sua tradução está escrito isso. Anulando os sofismas. Sabe o que é sofisma? Sofisma é um discurso que parece verdadeiro, parece real, mas não é. É uma palavra que parece verdadeira, mas ela vem para confundir, para que as pessoas pensem que são verdadeiras. Sofisma é aquilo que parece real, mas não é. Então olha o que Paulo está dizendo, preste atenção, queridos, porque é poderoso para a sua vida isso. Ele diz: nós precisamos, com essas armas que nós vamos receber de Deus, nós vamos anular estes sofismas, ou seja, mensagens que vocês estão recebendo aí. Paulo está escrevendo para Corinto e para Liberty hoje. Mensagens que vocês estão recebendo aí, que parece que são verdadeiras, mas são enganosas, que diz a respeito de você, ou das coisas que Deus tem para você. Nós precisamos anular esses sofismas. Como que a gente anula essas mensagens que parecem que são verdadeiras? Ou como que a gente anula essas coisas que dizem a nosso respeito, que parecem que são verdadeiras, mas tem um propósito de nos enganar e nos distanciar do Senhor? Nós precisamos usar uma arma. Paulo está escrevendo sobre armas espirituais. A arma que vai combater essa mensagem, ou essa linha, essa palavra que fala sobre você, mas que não quer dizer necessariamente o que seja verdadeiro, e vem com o propósito de te enganar, de tirar da presença de Deus um canto doce e te afastar do Senhor, só pode ser combatida com uma arma, que é a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra, quando você tem profundidade da palavra, quando você tem raiz na palavra, você não é enganado por qualquer palavra. Paulo está lembrando a igreja de Corinto: não dê ouvido ao que estão dizendo aí, porque vocês conhecem a palavra, a genuína, a verdadeira palavra. Por que que igreja é importante? Porque nós ouvimos a palavra. Por que que a academia bíblica é importante? Porque você aprende a palavra. Por que que o IBAD é importante? Porque você aprofunda na palavra. Por que que ler a Bíblia é importante? Porque você vai conhecer a palavra e o Deus da palavra. Então, irmãos, contra a palavra de Deus não existe sofisma, não existe mensagem que parece que é, mas não é. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a palavra do Senhor, nós encontramos muitos momentos de pessoas que receberam sofismas, mensagens desencorajadoras,
mensagens que ia tirar essas pessoas do propósito que elas tinham. Mas como elas tinham uma palavra, como elas conheciam uma palavra, elas disseram: não, eu vou avante, eu não vou ouvir isso que estão me dizendo aqui. Eu me lembro aqui de José. Lembra de José do Egito? Quando jovem ele sonhou, e a Bíblia diz que ele teve 2 sonhos que impactou a vida dele. Um dos sonhos, ele viu o céu estrelado, 12 estrelas, e o sol e a lua. E depois ele teve um sonho de um fecho de trigo, de 12 fechos de trigo, e 11 se inclinavam para o feixe que estava com ele. E ele entendeu que Deus tinha algo maior na vida dele. Mas os irmãos disseram: ei, sonhador, está sonhando demais, está sonhando muito. Vende esse menino, vende esse moço como escravo para o Egito, quero ver se lá ele sonha desse jeito. Quiseram tirar dele aquilo que o Senhor tinha dado para ele. Sofisma, a palavra de engano. Isso não vai acontecer. Como é que vai acontecer isso aqui? Ele está se achando demais. Lá vai José vendido como escravo. Passa uma caravana dos ismaelitas e leva José para o Egito. E ele é vendido na casa, e ele é colocado na casa de Potifar, chefe da guarda de Faraó, capitão da guarda. E lá ele começa a trabalhar de escravo. De repente vai parar na prisão, porque a mulher de Potifar levanta uma calúnia contra ele, e ele vai para a prisão. Está na prisão, conhece 2 homens que trabalhavam para Faraó, que estavam na prisão também, o padeiro e o copeiro. Os 2 sonharam, os 2 tiveram um sonho. José estava lá na prisão, era colega de cela deles, e a Bíblia diz que eles tiveram um sonho que atormentou muito eles. E a Bíblia diz que José usaram para decifrar o sonho. Disse para o padeiro: seus dias estão contados, você vai durar pouco, meu amigo. E disse para o copeiro: você vai sair daqui e vai voltar à presença de Faraó. E assim aconteceu. E ele continua preso ainda 2 anos. E quando o copeiro sai, ele diz: lembra de mim quando você estiver diante de Faraó. Quis dar uma ajuda para Deus, né? A gente é assim. E depois de 2 anos, Faraó tem um sonho. E aí diz a Bíblia que o copeiro se lembra de José e diz: meu senhor, tem um homem lá na prisão que eu conheci. Deus usa aquele homem, ele sabe da interpretação de sonhos. José é tirado da prisão, dá a revelação para Faraó, e a história você conhece. É colocado como governador geral do Egito. Abaixo de Faraó era José. José disse, o Faraó disse: José, respeita só o meu trono, o resto você manda tudo. Irmãos, Deus tem falado sobre a sua vida. Acontece que a gente ouve tantas coisas, a gente ouve tantas coisas que entram por aqui, e a gente vai se distanciando, porque acha que Deus não vai fazer. Deus tem ministrado sobre o seu coração, mas palavras são lançadas em cima das palavras que Deus ministra na sua vida, e vem como sofisma. Parece que são verdadeiras, mas o propósito é te distanciar do propósito do Senhor. E às vezes a gente dá mais crédito àquilo que nos afasta de Deus do que aquilo que Deus tem falado conosco, porque aquilo que Deus tem falado às vezes não faz muito sentido, porque é espiritual, e a gente quer discernir materialmente assim. Por isso que a gente fica nessa confusão, e fica nesse desespero, nessa ansiedade, porque a gente não consegue alcançar, entender como isso vai acontecer, e aí é mais fácil a gente achar que não vai acontecer. E aí quando alguém lança uma palavra natural, um sofisma, parece que é verdade, mas com o propósito de te afastar e de te enganar, fora do propósito de Deus, é mais fácil a gente abraçar e a gente entender. Então Paulo está dizendo: contra esta arma, use a palavra de Deus, ou contra essa lança,
contra essa arma que vem contra você, do sofisma, só a palavra de Deus é poderosa para que você possa combater. Tem uma frase que um pastor americano, Joel Osteen, usa muito, e eu já vi aqui no Brasil o pastor Márcio Valadão usar, e outros pastores usar, traduzindo, mas originalmente é o pastor Joel Osteen que usa. Ele diz: eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a minha Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a minha Bíblia diz que eu posso. É nisso que você tem que se pegar, é nisso que você tem que segurar. Não importa o que falam, não importa o que soprem, não vai dar certo, não vai acontecer, não vai. Você diz: eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou. Ei, eu posso o que a minha Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a minha Bíblia diz que eu tenho. O que importa é o que Deus pensa de você. Paulo escreve essa carta para aquele povo e diz: cuidado com o que vocês estão ouvindo. Parece que é verdade, mas vai fazer vocês esfriarem na fé, se afastarem de Deus. Ei, essa é uma questão espiritual, não é material, não é racional. Às vezes a gente ouve algumas coisas ao longo dos nossos dias ou durante o dia, e a gente não dá muita importância, e acha que é uma conversa vazia ou sem sentido, mas aquilo bate na mente, desce no coração, e de repente começa a fazer sentido, porque a gente não percebe que são lançadas algumas palavras na nossa vida, sobre nós, que vai nos fazer com que a gente desista do Senhor. Por exemplo, alguém chega para você e diz: para que tanta igreja? Para que isso? Você percebeu que quando você começou a ir para a igreja, a sua vida piorou? Alguém chega e diz: por quê? Você acha que Deus está preocupado com esse negócio de você ir para a igreja? Para que ler a Bíblia? Para com isso. Você está ficando fanático, fanática. Para quê? Para que orar? Esquece esse negócio. Deus não está ligando para isso não. Vive a tua vida. Para com esse negócio. Você está ficando agora uma pessoa, sei lá, parece que chata, uma pessoa que só pensa nisso, só fala nisso, e aquilo vem. E aí a pessoa fala: a gente não conversa mais sobre outras coisas, a gente já não vai mais onde a gente ia, estou sentindo a sua falta. Qual o problema? Qual o problema da gente sair, de ir para uma balada, de ir para uma noitada? Qual o problema? E a gente pensa: é verdade, sou tão jovem, tenho tanta coisa ainda, vou esquentar com esse negócio não, vou pensar em Deus lá na frente, quando eu estiver mais velho. E essas palavras vão entrando, e de repente parece que vai fazendo sentido, e aí a gente quer lutar contra isso, de forma racional, pensando: é verdade, a pessoa tem razão, eu acho que eu não preciso ser assim não, tão fanático, tão crente, tão... Aliás, que palavra feia esse negócio, crente. Sempre tive uma vida tão normal, tão para cima, e pessoas próximas vão falando coisas que vai fazendo sentido, e você se esquece, e nem pensa, e nem percebe, que o propósito disso é te afastar do Senhor. Contra essa arma, é só uma arma espiritual. É só quando você entende o que Deus representa para você e o que você representa em Deus, onde Deus está em você e onde você está em Deus, porque senão a gente vai embora, porque a nossa natureza, ela é física, ela é material. Paulo escreve aos Romanos 7, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço, miserável homem que eu sou. Então nós precisamos estar conectados nele,
e nos equiparmos com armas espirituais, porque senão a gente vai esfriando. Eu uso uma expressão aqui, e eu vi essa semana, alguém me disse, eu uso uma expressão aqui que vida com Deus é igual andar de bicicleta. Se a gente para de pedalar, a gente cai. Não é assim? Quem anda de bicicleta sabe, para de pedalar, vai cair. O que te mantém em equilíbrio e andando e para frente é pedalar. Vida com Deus não é diferente. Se a gente esquecer de orar, se a gente deixar a Bíblia de canto, não quiser vir na igreja, não congregar, não estar na comunhão dos irmãos, não desfrutar desse ambiente, não ter uma vida intensa, buscando o Senhor, desfrutando da presença dEle, participando dos cultos, estando conectados no corpo, a gente cai, a gente para de pedalar, a gente cai, e vai entrando uma coisa e outra, e vai nos afastando cada vez mais de Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para que você entenda que existe uma arma espiritual para você. Ele quer te equipar. Ei, o Espírito Santo de Deus quer te equipar com essa arma espiritual. Não importa se disseram que não dá, não importa se disseram que não vai acontecer, não importa se disseram que já faz muito tempo, ou não importa o que disseram para você, abandona, esquece. Entenda, isso deve ser tratado espiritualmente. Não é o Senhor, não foi o Espírito Santo que falou com você isso, eu te garanto. Porque o que Deus quer é te trazer mais para Ele, é te atrair mais para Ele. Então Paulo está escrevendo àquela igreja dizendo: cuidado com o que vocês estão ouvindo aí, cuidado, porque vocês precisam anular esses sofismas. Anule isso da sua vida, anule isso. Quando alguém disser para você, diga: não, eu sei o que Deus representa para mim, eu sei que eu preciso estar lá, eu sei que eu preciso estar com o Senhor, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho uma família para apresentar para o Senhor, eu tenho alguém que eu preciso interceder, que depende da minha oração, que depende da minha condução, eu tenho alguém para influenciar, que Deus me confiou, então eu não posso esmurecer, fraquejar, abandonar, eu não posso. Anule isso da sua vida em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui hoje para retomar a caminhada com Ele. Ei, Deus te trouxe aqui hoje porque Ele está com saudade de você, sentindo falta de você, da sua presença, do tempo que você tirava com Ele. E aí vai chegando coisas e vai nos afastando cada vez mais de Deus. Paulo diz: anulando os sofismas e anulando a altivez. É o que diz o versículo 5. Anule toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Sabe o que é altivez? Sabe o que é altivez? Arrogância, exaltação. Eu sou exaltada, arrogante. Já sei disso, já sei o que vai acontecer, já sei, eu já sei de tudo. Paulo diz: essa altivez, anule essa altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós olhamos na Bíblia, existe um tipo de pessoa que diz a Bíblia que Deus abate em pleno voo. Há um texto na Bíblia que diz: porque o Senhor resiste ao soberbo. Eu entendo esse texto como que se Deus abatesse esse soberbo em pleno voo. O arrogante, o cheio de si, autoconfiança ao extremo, independência total de tudo e de todos, porque eu faço e aconteço, e é comigo, e é assim. Deus vai só olhando. Aí chega uma hora que Deus diz: eu vou resistir você, eu vou resistir, eu vou te parar, no ponto que você está, eu vou te parar. E a Bíblia diz que Deus abate, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça, dá passagem ao humilde. O que Paulo está dizendo é que esses homens, eles estavam com tanta arrogância que
com tanta soberba, ministrando na vida daquele povo, como se eles estivessem levantando contra o conhecimento que vem de Deus. A gente não sabe tudo. Nessa nossa jornada com Deus, nessa nossa vida com Deus, a gente não sabe tudo. Você pode pensar, eu já vi de tudo, e dizer, eu não acredito em mais nada, porque essa é uma outra reflexão do arrogante. A gente diz, não, mas é porque eu estou desgastado, eu estou cansado desse negócio de igreja, eu não acredito em mais nada. Isso no fundo é uma arrogância. Eu já conheço tudo, eu já sei o que vai dar, já frequentei igreja na minha infância, já pertenci, já vi acontecer tudo, então não acredito em mais nada. Deus está dizendo, existe uma arma contra isso, contra essa altivez, essa soberba, essa arrogância. Existe uma arma. E a arma, queridos, mais poderosa contra tudo isso é a oração. É quando alguém se coloca de joelho diante de Deus e diz, Deus, tira isso do meu coração, tira essa insuficiência, essa autoconfiança exagerada, tira do meu coração esse sentimento de que eu já vi tudo, de que nada vai dar certo, eu sei onde isso vai dar. Quando a gente se coloca de joelho diante do Senhor, no exercício de humilhar, como diz o texto, debaixo da potente mão de Deus. O escritor diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque o Senhor, a seu tempo, vos exaltará. Então, quando a gente se coloca diante do Senhor, há um cântico muito antigo, me vem aqui à mente. Cantamos ele muitos anos atrás. Esse cântico diz, ao dobrar o joelho para orar, a estatura fica sempre menor. Ei, mas a alma cresce mais. Que grande privilégio é orar. Mesmo quando o rosto toca no chão, no mais baixo onde ele pode estar, mas lá dentro o coração muito alto ele estará. Então a gente precisa entender que quando você perceber que existe algo que está querendo dominar a tua vida, o teu ser, e te colocar dono da razão, cheio de si, vai para os pés de Jesus, ajoelha nos pés dele e diz, Senhor, eu quero me humilhar debaixo das suas mãos. Essa é a arma mais poderosa, a palavra e a oração. A palavra e a oração. A palavra esclarece tudo. A palavra tira todo esse sentimento de sofisma, quando você conhece a palavra, e a oração te traz para o lugar onde você deve estar. Se colocar de joelho diante de Deus é poderoso. É poderoso. Quando a gente se ajoelha diante do Senhor, não tem ninguém vendo e nem precisa. É só você e Ele. E você lá no seu quarto, no seu escritório, na sua sala, sei lá onde for, mas se coloca de joelho diante dele. Oh, irmãos, o céu para. Não tem como Deus não vir. Não tem como o Senhor não agir. Nessa batalha, às vezes a gente não consegue atravessar andando, mas a gente consegue passar de joelhos. Nessa luta, nessa guerra que você está vivendo, sim, porque às vezes nós estamos num fogo cruzado, numa guerra que parece que não vai terminar, seja em que área for. E eu prego aqui nessa noite a alguém que está passando isso daí, e não é por revelação que eu digo isso, é por convicção do Espírito. Essa batalha, essa guerra, só de joelho que você vai conseguir ter vitória. Não tem outro jeito. É só através da oração. A oração nos abate e a gente se coloca nas mãos do Senhor, não com independência, com vontade própria, mas com dependência absoluta e sujeito à vontade de Deus. Oh, isso é poderoso. Isso é poderoso. Eu quero terminar quando o apóstolo diz, quando Paulo diz,
sobre essa outra arma, que a gente precisa discernir espiritualmente, e está exatamente no versículo 5, quando ele diz que a gente precisa anular os sofismas, toda altivez, e levando cativo o pensamento à obediência de Deus. Manter o pensamento cativo à obediência de Deus. Pensamento cativo. Já pensou sobre isso? Alguém disse que a gente processa ou passa pela nossa mente mais de 10 mil pensamentos um único dia. Quantas coisas nós pensamos, quantas coisas nós concatenamos aqui. A mente humana é poderosa. A mente humana, irmãos, é poderosa, é poderosa, é poderosa. Porque os pensamentos dão início às ações que a gente faz. Começa aqui e a gente faz depois. A única maneira de manter a mente cativa à obediência de Cristo que eu encontro na Bíblia é se essa mente for tratada por Cristo. A única maneira de que a nossa mente esteja presa nele, que a gente pense segundo o que ele quer, ou pense em coisas dos céus, como diz a Bíblia, Paulo escreve aos Colossenses 3:2, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas da terra, ou não nas coisas que são da terra. A única maneira de que o nosso pensamento seja elevado a gente buscar coisas espirituais, a pensar nas coisas lá do alto, como diz Paulo aos Colossenses, é se a gente tiver uma restauração, um tratamento, uma renovação da mente, porque a mente humana, por si só, ela não consegue imaginar, buscar e pensar, porque nós somos racionais, e nós queremos pensar nas coisas que acontecem aqui e agora. Nós somos imediatistas. Nós queremos que as coisas resolvam no nosso tempo, do nosso jeito e da nossa forma. Então a gente fica pensando que a coisa deve resolver, que as coisas devem acontecer do jeito que a gente quer que elas aconteçam, ou que elas se resolvam. Mas Paulo escreve que a gente precisa manter o nosso pensamento. Tem uma tradução que diz: manter a nossa mente cativa à obediência de Cristo. E a arma que Ele nos dá, que a Bíblia nos dá, está em Romanos 12:2, quando Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente, ou vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem uma tradução que diz: do vosso entendimento. Não vos conformeis. O que é conformar? É tomar a forma. Conformar é tomar a forma deste mundo, que pensa racionalmente, naturalmente, materialmente, negativamente. Paulo está dizendo: não conforma com as coisas deste mundo, mas transforma a sua mente, ou transforma pela renovação da sua mente, ou do seu entendimento. Como é que isso acontece, queridos? Como é que a gente pode viver aqui e ter uma mente renovada, uma mente transformada? Esse Espírito Santo que está dentro de mim, dentro de você, só Ele para exercer esse papel, para mudar a sua mente, para mudar a minha mente, para mudar a nossa forma de pensar, e consequentemente o nosso jeito e o nosso modo de agir. Paulo escreve: pense nas coisas que são de cima, pense nas coisas do Senhor, nas coisas dos céus. Busque com a sua mente, o seu pensamento, imaginar as coisas que o Senhor faz, que Ele pode fazer, que Ele tem feito. Tem gente que é envolvida em pensamentos da hora que levanta, a hora que vai dormir, só daquilo que não funciona e não vai dar certo, e mantém a mente ocupada com tudo aquilo que te traz prejuízo.
e não consegue desvincular, e até quando dorme o pensamento continua. Tem gente, irmãos, que a cama é um tatame de batalha, é um lugar de batalha, que rola para lá, rola para cá, rola para lá e rola para cá, e não consegue dormir porque diz: meu pensamento não para. Tem conversado com gente assim, que tem me dito: pastor, eu deito, mas o meu pensamento continua. Desenvolve aquilo que eles chamam síndrome do pensamento acelerado, e não para de pensar, porque a mente está solta, e pensando coisas terrenas. Mas se você pedir para o Espírito Santo agora: Espírito Santo, capture a minha mente, ei, capture o meu pensamento. Eu quero ter a mente cativa no Senhor. Cativa quer dizer presa em Cristo, presa nele. E se você começar a pensar as coisas espirituais, aquilo que Deus já fez, as promessas que Deus tem para você nesse livro, as vezes que Deus tem falado no seu coração, pela palavra ministrada, pelos louvores cantados, se você começar a pensar aquilo que Deus já fez, tem um hino muito antigo que a gente cantava: conte as bênçãos, conte quantas são, recebidas da divina mão. Conte uma a uma, cada uma de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. A gente precisa pôr nossa mente para funcionar nas coisas espirituais. A gente precisa começar a pensar com a mente de Cristo em nós, e não com essa mente racional, limitada, negativa. E eu não estou falando aqui de pensamento positivo, não. É mente de Cristo, alimentada pela fé no Senhor, que vai te direcionar, que vai te dar o caminho. Eu vou terminar esse culto, eu quero orar por você. Fica de pé. Quero dizer para você nessa noite: tem muita gente perdendo a batalha. Me ouça. Tem muita gente perdendo a batalha porque está lutando, ou tem lutado, com as armas erradas. Tem lutado com as armas erradas. Batalha espiritual, luta espiritual, questões espirituais devem ser tratadas espiritualmente. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para que você compreenda, para que você entenda contra essa fortaleza que se levanta contra eu e contra você, contra essas setas ou essas armas que vêm contra nós, essa conversa dissimulada, esse sofisma, palavras que são ditas ou liberadas ao nosso respeito, que estão muito longe daquilo que Deus tem para nós. A única maneira da gente anular isso, anular esse sofisma, anular essa questão que nós estamos falando aqui, tratando nessa noite, é com essa arma espiritual, queridos, palavra de Deus. A única maneira da gente anular essa arrogância que é inerente ao ser humano não transformado, porque o ser humano transformado por Jesus, a Bíblia diz que ele é manso e humilde de coração, porque o Senhor dele é manso e humilde de coração. Então nós precisamos anular sofismas, arrogância, altivez, olhar para cima, nariz assim, e achar que a gente é o dono da verdade, e já não acredita em mais nada. A gente precisa anular isso com a palavra, com a oração. Mas a gente também precisa aprender que a nossa mente precisa estar cativa em Cristo, presa nele, pensando as coisas do céu. Não deixe as coisas daqui invadirem a sua mente, te roubar a paz, te tirar a segurança. Não deixe essas coisas ocupar a sua mente, de tudo que tem que acontecer, de tudo que você vai ter que resolver, e você olha e diz: eu não vou dar conta, é muita coisa para mim, é muita coisa para pagar, é muita coisa para resolver, é tanta coisa para fazer, eu não vou dar conta. E entra a noite, sai noite, perde sono. Ei, Deus te fez a noite
para você dormir, presente de Deus para você. Deus te deu a noite para descansar, recobrar as energias, recarregar a bateria, as células serem renovadas. E a gente rola para lá, rola para cá, porque a mente não para. Prenda essa mente hoje, em nome de Jesus, prenda essa mente em Cristo. Diga: ei Espírito, leva a minha mente cativa. Eu quero que o Senhor mantenha a minha mente presa no Senhor. Comece a buscar do Senhor coisas preciosas para a sua mente. Diz a Bíblia: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para você. Deus tem algo maior e melhor para você. Mas a gente precisa compreender que nós somos o tempo todo expostos a uma guerra espiritual, que se a gente não usar armas espirituais, a gente não vai conseguir chegar lá. Por isso que às vezes a gente desiste no meio do caminho, por isso que às vezes a gente abandona, por isso que às vezes a gente está tão bem aqui no domingo e amanhã já não lembra de mais nada. E aí, se passar a semana e eu puder, eu já não volto no próximo e não vou no próximo. Não, Deus quer que você seja forte e fortalecido em Cristo. Armas espirituais para a guerra espiritual. Essa é a ordem, essa é a capacidade. O Senhor nos trouxe aqui para nos equipar e nos dar uma capacidade espiritual. Diz Paulo: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Feche os seus olhos e vou orar por você. Louve o Senhor. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refez.